Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta manhã e pelo dia que o Senhor nos deu. Mais um dia de vida, de paz e de saúde. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. E nós rendemos graças ao Senhor e pedimos ao Senhor que neste momento que estaremos aqui conversando, trocando ideias em relação à Tua Palavra, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Fale com os meus amigos. Nesta manhã, fale ao meu coração também. Eu te peço isso em um nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá, vamos começar? Eu coloquei aí, eu fixei o tema e o texto que nós vamos ler. O Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Diz assim: Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. E Pedro respondeu: Homem, eu não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Legal, gente. Vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre recomeços. Esse é o tema proposto para nós. Diga uma coisa: pelo amor ou pela dor? O que é que você acha? Vir ao Senhor, pelo amor ou pela dor? Coloca aí, amor ou dor, o que é que você acha? O que é que você pensa? É pelo amor ou é pela dor? Coloca aí, anote, coloca assim, amor ou então dor. Patrícia dizendo amor. O Muniz dizendo dor. A Van Araújo, amor. A Rosana, dor. A Maísa, dor. Isabel, amor. Tá bem dividido, né? Vamos lá. Aninha, amor. Sueli, amor. A Cristiane, amor. A Cláudia, amor. A Salete, amor. A Mari, dor. A maioria vem pela dor. A Ana, amor. Joana, dor. Jéssica, dor. Então tá bem equilibrado. Legal. Então vamos lá, vamos pensar aqui, gente. Pelo amor ou pela dor? Deixa eu fazer uma pergunta importante. Outra. A dor tem mais poder que o amor? Hein? Qual é a melhor opção, gente? Qual que é a melhor opção? Eu acho que você já ouviu falar e você já falou a seguinte frase: se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é verdade? Você já deve ter falado isso. Eu já falei isso. Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, falamos: se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é assim que falamos? Mas veja só, eu queria avaliar essa frase. Vamos avaliar essa frase. Essa frase, geralmente ela é dita, parece que com um ar de satisfação. Como se fosse bom a pessoa aprender com dor. Como se fosse produtivo uma pessoa começar uma nova vida através da dor. Ou pior ainda, utilizar essa frase,
presta atenção, utilizar essa frase para dizer que Deus, não conseguindo trazer aquela pessoa de alguma maneira, então ele usa de métodos extremamente doloridos para fazer aquela pessoa acordar e assim trazer ela de volta para casa. Ou seja, a dor é mais forte que o amor? Deus age assim? A dor é mais forte que o amor? Pense nisso. Quer dizer que Deus usa de métodos extremamente doloridos para fazer alguém acordar, né? Porque ele não consegue trazer aquela pessoa, então ele vai. Vamos só pensar. Eu vou ainda conversar com vocês sobre isso. É só para a gente refletir. Não precisa responder nada, não precisamos entrar em polêmica, nada disso. É só para a gente pensar. Tá ok? Agora, deixa eu falar algumas coisas importantes para vocês. Eu, particularmente, eu não consigo entender esse Deus que é desenhado por aí. Esse Deus que é desenhado por alguns movimentos do mundo religioso. Eu não gosto e eu não consigo encaixar Jesus, não consigo pegar Jesus e encaixar nesse Deus que sempre utiliza das coisas ruins para produzir coisas boas. Porque é a Bíblia que diz que Deus é amor. A Bíblia fala isso. Deus é amor. Deus não apenas tem amor, Ele é o próprio. Ele é amor. Então parece, meus amigos, parece que é difícil entender esse conceito de Deus como bondade, como tudo aquilo que exala a vida, amor, generosidade. Talvez isso aconteça porque nós não conseguimos ter todas essas características e virtudes. Então o que a gente faz? A gente projeta em Deus tudo aquilo que nós somos. Então, porque nós não temos essa generosidade, porque nós não temos esse amor todo, né, essa bondade toda, então nós projetamos em Deus aquilo que a gente é. Esse é o problema. Parece, meus amigos, que fica difícil para o ser humano deixar as pessoas assumirem os riscos dos seus atos livres. Alguém diz o seguinte: poxa, aquela pessoa está sofrendo, né? Você viu, o fulano está sofrendo. Aí o outro responde: isso está acontecendo porque é a mão de Deus que está pesando sobre a vida dela. É a mão de Deus que pesa. Por isso que ela está sofrendo. Aí eu já ouvi coisas do tipo, e eu fico pensando: mas calma aí, é isso mesmo? É Deus que está pesando a mão? Gente, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: aquela pessoa não pensou melhor na decisão que ela precisava tomar, e ela decidiu errado, e aí surgiu o sofrimento. Foi isso. Então o que acontece? Parece ser mais fácil para nós dizer que Deus está punindo. É mais fácil dizer que está castigando. Quando alguém está se dando mal, é mais fácil para a gente dizer que é Deus, ou então que é o diabo. É assim que a gente fala. Sabe, nós precisamos... eu vou falar coisas aqui importantes. Gente, tenha muita atenção no que eu vou falar para você não me interpretar mal. Nós precisamos parar de inserir Deus nas situações ruins que nós enfrentamos para justificar as nossas omissões. Precisamos ter esse cuidado. A gente sempre tem uma ideia que Deus só chega na história quando tem alguma coisa ruim acontecendo. E nós precisamos mudar esse conceito, esse entendimento a respeito de Deus. Nós precisamos, inclusive, assumir as nossas decisões. Ou também a nossa falta de decisões. Porque elas também geram problemas na nossa vida. Nós precisamos parar, amigos, com essa mania de crente, essa mania evangélica de ficar afirmando que Deus está controlando tudo na nossa vida e que os mínimos detalhes e as coisas mais desgraçadas da nossa história têm um intuito pedagógico. Precisamos parar com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é dar para Deus a cara do pior professor que existe. Veja bem, a pedagogia nos dias de hoje evoluiu. A pedagogia quer ensinar as crianças de um jeito bonito, né? Um jeito melhor possível. Desenhando, é o filminho, desenho, não sei o que e tal. Mas a ideia que a gente tem de Deus é que não é assim. Deus não é assim.
A gente só pensa o seguinte, que Deus ensina a gente através da dor. Só assim que Ele ensina. É só na pancada que Ele ensina. É claro que aprendemos lições quando sofremos problemas. Óbvio, eu já tenho falado isso para vocês. Mas a gente tem uma ideia de que Deus só ensina assim. É na pancada. Isso é um conceito muito complicado. Sabe por quê, gente? Porque dá uma ideia de que nós, seres humanos, queremos ensinar de um jeito melhor do que Deus. Quer dizer, o ser humano ensina bonito, com coisas legais. Mas Deus não. Deus só ensina na base da pancada. E eu pergunto para você, me responda com sinceridade. Você ensinaria o seu filho a escrever, fazendo o dedo dele sangrar até ele aprender? Pensa nisso. Seu filho está aprendendo a escrever, ele não está conseguindo, aí você fala, não, você vai aprender. E você pega lá a caneta e fica furando o dedo dele até ele aprender. Você faria isso? Na dor? Você vai aprender na dor, filho. Você vai aprender na dor. Vou furar seu dedo aqui para você aprender. Você faria isso? Se alguém diz que sim, é louco. Mas a gente não faria isso. E aí eu fico pensando, por que nós achamos que Deus age assim? Que Deus só chega pra gente e fala assim, filho, agora você vai aprender na dor. Você vai aprender a escrever e eu vou furar o seu dedo até você aprender. Vou quebrar a sua perna. Por que a gente pensa que Deus ensina a gente assim? Isso não seria um absurdo para você? E se é um absurdo para nós, amigos? Se é um absurdo para nós, por que não é um absurdo para Deus? Estou fazendo perguntas. Nós somos mais amorosos que Deus? Nós somos mais bondosos do que Deus? Nós somos mais misericordiosos que Deus? Nós somos mais cuidadosos do que Deus? Quer dizer, se essa pedagogia que eu estou falando para vocês, se essa pedagogia ela é um absurdo para nós, o que dirá para Deus? O que dirá para Deus? Nesse vir pela dor que nós estamos conversando aqui, nesse vir pela dor, como é que a pessoa chegaria? Você deseja mesmo que a pessoa venha pela dor? Né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem gente que fala assim, eu vou consertar o meu casamento nem que seja pela dor. Vou arrumar esse casamento nem que seja pela dor. Aí eu fico pensando, é assim que você quer, né? É isso que você quer? Tem certeza? Às vezes a gente vê algumas divulgações nos posts, hoje até que diminuiu um pouquinho, mas ainda a gente vê aí algumas ruas. Alguma divulgação que diz assim, trago o seu amor de volta em 3 dias. Traga o seu amor de... Vocês já viram esse tipo de divulgação nas ruas, nos postes, no centro da cidade? Alguns são mais ousados ainda. E eles dizem o seguinte, traga o seu amor de volta em 3 dias e o pagamento pode ser feito só depois do resultado. Olha que ousadia. Quer dizer, primeiro o resultado, depois você paga. Esse é até mais corajoso, não é ou não é? Diferente de algumas igrejas. Algumas igrejas é o contrário. Primeiro você paga. E se não der certo, é porque você não teve fé. Bocudo eu fui. Mas é uma realidade. Mas veja bem, se a pessoa... Vamos pensar nesse caso do relacionamento. Você tem que, vou consertar o meu casamento, nem que for pela dor. Tá, vamos pensar nisso. Agora, veja bem. O camarada vai lá, quer consertar o casamento dele, na base da pancada. Aí ele faz uma magia para trazer o amor de volta. E aí eu fico pensando, se a pessoa não te ama mais e você for trazê-la de volta, que você fez uma magia, através de uma magia, ela vai voltar na marra, porque você pagou. Então ela vai passar o resto da vida ao seu lado, não é verdade? Mas ela não quer. E aí eu pergunto, é isso que você quer? É isso que você quer? Isso não faz o menor sentido, gente. Não há nada mais horrível estar com alguém do nosso lado que não queira estar conosco. Eu digo em vários níveis de relação. Não estou falando só de casamento, não é isso. Estou dizendo em relação a todos os níveis de relacionamentos. No trabalho, as amizades, em qualquer lugar. Não tem nada mais horroroso do que você estar do lado de alguém que não quer estar com você. A relação fica pesada. Fica doentia. Por isso tem briga o tempo todo, né? Confusão. Não vai, não flui, é horrível. Amigos, nós devemos entender que Deus é amor.
E quando nós olhamos para Jesus, os passos de Jesus, nós observamos que Jesus exalava amor. Mas nós devemos também entender que o amor é uma responsabilidade e um compromisso que nós assumimos com as pessoas e também com Deus. É responsabilidade. Mas vamos pensar no texto que a gente leu? O texto de Lucas. Nesse texto aqui de Lucas, Jesus ele estava falando com os seus discípulos, para você entender o contexto. Jesus estava falando com os seus discípulos sobre a sua morte e tudo aquilo que iria acontecer. E aí Pedro, para variar, era mais proativo, mais bocudo, né? Tinha uma personalidade mais forte. Pedro se manifestou. E ele disse para Jesus: olha, Jesus, mestre, todos aqui podem te trair. Eu não vou fazer isso. Eu vou estar com você até o final. E se precisar dar a minha vida por você, eu dou. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro, gente. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o meu coração. Ele sabe muito bem o que está por detrás das nossas palavras. Jesus sabe muito bem o que está por detrás das intenções, das nossas atitudes. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele vai além. Ele conhece as suas palavras antes de serem ditas e os seus pensamentos antes de serem pensados. Por isso não adianta, é tolice tentar enganar Deus. Porque Ele conhece todas as coisas. Mas nessa história, um pouco mais tarde, o que aconteceu? Jesus foi levado preso. Foi agora o versículo que a gente entrou, versículo 54. Jesus foi levado preso. E Pedro foi abordado por algumas pessoas e elas diziam que Pedro fazia parte da turma de Jesus. E a Bíblia diz que por 3 vezes Pedro negou. E o galo cantou, para se cumprir aquilo que Jesus havia dito. Que Pedro iria negar e o galo ia cantar. E aí, nesse momento, a Bíblia diz que Jesus e Pedro trocam olhares. E aí, a ficha caiu. Naquele momento, a ficha caiu para Pedro da burrada que ele cometeu. Da besteira, da bobagem que ele fez. Caiu a ficha. Naquele momento, eu fico imaginando, né? Naquela troca de olhares, o que passou pela cabeça de Pedro? Por alguns segundos, imagino que deve ter chegado na mente de Pedro o seguinte: puxa vida, o que eu fiz da vida? Que relacionamento é esse? Que amizade é esse? Eu falei agora há pouco para Jesus que eu daria a minha vida por Ele, agora estou negando Ele. E o que aconteceu comigo? O que é que eu fiz da vida? Pedro entra numa crise, gente. Interessante que um pouco antes, Pedro estava todo lá fortão, né? Esbravejando amor, falando de parceria, de amizade. Mas logo depois ele estava negando tudo aquilo que ele havia dito e tudo aquilo que ele havia se comprometido com Jesus. Negou. Então, veja, a história de Pedro, ela aponta para nós erros, mas acertos também. Aponta para nós reflexões, frustrações, esperança, amor e recomeço, que é o tema que a gente está falando. Quais foram os erros de Pedro, gente? Quais foram os erros de Pedro? Eu queria apontar 2 erros para vocês. 2 erros que Pedro cometeu, tirar aqui dessa história. O primeiro erro de Pedro é que Pedro abraçou um tipo de espiritualidade, gente, de aparência. Pedro abraçou uma espiritualidade muito perigosa, que é a espiritualidade de aparência, que é algo que eu e você podemos fazer. É o erro também que nós podemos cometer. Olha só, veja bem, Pedro, imagino, assim como você, Pedro, ele andava com Jesus, certo? Andava com Jesus. Então, quem anda muito com alguém, o que acontece? Acaba falando como essa pessoa, acaba usando as mesmas expressões, tendo os mesmos trejeitos. Não é verdade? Se torna mais parecido. E Pedro andou com Jesus. Estavam juntos o tempo todo. Quer dizer, Pedro falava como Jesus, andava como Jesus, usava as mesmas expressões de Jesus, tinha os mesmos trejeitos de Jesus, mas ainda não tinha entendido quem era Jesus.
Ele não entendeu. As pessoas o questionaram. E o que ele fez? Ele disse, não, eu não conheço. Ele negou Jesus. Quando a vida fez perguntas para Pedro, Pedro não soube responder. Pedro não soube responder como Cristo. E esse é o problema, gente, anote isso. Esse é o problema de uma espiritualidade de aparência. Esse é o problema. A gente ganha trejeito, fala que nem crente, bonitinho, usa as expressões bíblicas, a gente faz isso tudo bonitinho, legal. Mas quando a vida vem, quando vem os problemas, as dificuldades, a gente não tem uma resposta para dar. Pedro não soube responder como Jesus. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, a gente não sabe responder as questões da vida como Jesus responderia. Porque a nossa espiritualidade é de aparência. Todos nós, aqui eu creio, você, eu, todos que estão nessa live, nós temos o desejo de ter uma vida cristã decente. Eu sei disso. Eu sei que você quer ser uma pessoa correta, decente. Nós temos mesmo o desejo de abraçar os valores do reino de Deus, de construir a nossa vida com critérios, com valores corretos, com decência. Eu sei disso. Mas saiba o seguinte, o fato de a gente estar numa igreja não faz da gente uma pessoa decente. O fato de a gente ler a Bíblia não faz da gente pessoas com uma espiritualidade boa e saudável. O fato de você ser um líder na sua igreja, de atuar em algum ministério, não te torna melhor do que os outros. Nós só poderemos ser pessoas melhores se os conceitos que nós aprendemos e entendemos como verdadeiros forem internalizados, fazendo parte do nosso dia a dia, sendo aplicados no chão da vida. É no dia a dia que a gente aplica. Não é na histeria do culto. Não é na histeria do culto, é no chão da vida. É quando termina o culto. É quando se apagam as luzes. É lá fora do prédio, não dentro do prédio. Gente, a proposta do reino de Deus não é uma proposta para os grandes dias da nossa vida, mas é uma proposta para os dias mais triviais da nossa existência, para os dias mais comuns. Porque é nos dias comuns que é definido quem somos nós. Nos dias especiais, geralmente nós cuidamos e damos uma atenção especial. Mas a questão é, quem você será amanhã quando não tiver nada especial? Por exemplo, entenda o seguinte, que o tipo de pessoa que você é no dia do aniversário do seu amigo ou no dia do casamento do seu filho é diferente do que você é mesmo. Nesse dia especial, se você não for uma pessoa boa, se você não é uma pessoa bacana no dia especial do aniversário, né, do seu amigo ou no casamento do seu filho, então se interna, se você é um malucão. O marido que você é, ou a esposa que você é, não é definido na data comemorativa do seu casamento. O pai ou a mãe que você é não é definido no dia do aniversário do seu filho. Dar um bom presente para alguém, mas eu dou presente para o meu filho, eu dou uma viagem para ele, mas isso não define nada. A questão é, que tipo de pessoa você é quando no outro dia não há nada especial? Quando as luzes se apagam, quando a festa acaba. Você entende? Gente, o que define quem realmente somos são os valores que nós internalizamos do reino de Deus e não as coisas que nós apenas falamos. O que nos define são ideias que movimentam a nossa vida e não apenas os versículos que a gente sabe de cor. Porque decorar versículos bíblicos é diferente, gente, de internalizá-los. E nós precisamos conectar aquilo que a gente aprende na igreja com a vida cotidiana que nós vivemos. E esse é um desafio para mim e para você. Vou repetir. Conectar o que a gente aprende na igreja com a vida aí fora. É isso que a gente precisa aprender. Pedro saiu de perto de Jesus. E ele recebeu uma pergunta. E ele não soube responder. Veja, não se trata apenas de uma negação. Ah, foi uma negação? Foi. Mas o buraco é mais embaixo. Não se trata apenas de uma negação, mas também do fato de Pedro não saber nada do que é uma vida com Deus. Pedro, até aquele momento, né? Até aquele momento da vida dele, Pedro havia decorado as leis, os dogmas da igreja, sabia tudo. Sabia a religião, bonitinho, falava legal e tal, mas ele não havia aprendido ainda a viver como Jesus.
Enfim, gente, é quando a casa cai. É quando a casa cai que você descobre que não tem recursos interiores para saber viver com a casa que caiu. Porque a sua espiritualidade ainda é estética. A sua espiritualidade é de aparência. Não é uma espiritualidade interna. É estética. Isso é tão perigoso para mim e para você, amigos. Eu não estou aqui, imagina, acusando ninguém, apontando o dedo na cara de ninguém. Estou fazendo uma avaliação da nossa vida, porque eu estou junto com você nessa. É uma espiritualidade estética. É como maquiagem no dia de chuva. Se molhar, ficará horrível, porque irá borrar e deixar mais feio. É isso. Então, a questão, gente, em ser cristão, a questão em ser cristão não é se a casa vai cair ou não. Porque quando eu falo de casa cair, eu estou falando de problemas e tribulações desta vida. Então, a questão em ser cristão não é isso. A casa cair ou não é uma questão contingencial. Ou seja, a casa cai mesmo. Por quê? Porque nós vamos passar por lutas, problemas, dificuldades financeiras, doenças, acidentes, enfim. Nós vamos passar por tudo aquilo que todo mundo enfrenta. Todo mundo passa. A questão não é o que vai acontecer, gente. Guarde isso. A questão não é o que vai acontecer, mas é a atitude que você vai ter diante daquilo que aconteceu. Diante das dificuldades. É isso que faz a diferença no reino de Deus. A questão não são os problemas que enfrentamos, mas é como nós enfrentamos os problemas. A questão não é se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas a questão é se você sabe viver o certo e se você sabe viver o errado. Essa é a questão. Tem gente que não sabe nem viver quando dá certo. Que dirá quando dá errado. Então, qual é a mensagem para a gente? Cuidado para não abraçar uma espiritualidade estética de aparência. Cuidado. Esse foi o primeiro erro de Pedro. Ele havia abraçado uma espiritualidade estética. Quando a vida fez perguntas, ele não soube responder. Porque a espiritualidade dele era apenas de fala, de estética. Segundo erro que ele cometeu. Pedro utilizou expressões religiosas. Pedro utilizou frases de efeito que não serviam para nada. Olha no versículo 33, depois se você for ler. Pedro diz para Jesus, olha que lindo que ele falou, gente. Ele disse assim, mestre, eu estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Olha como foi lindo. Eu dou a minha vida por você. Você não queria alguém que falasse isso para você? Olha, saiba você, eu estou com você. Se você for morrer, eu dou a minha vida por você. Se você for para a prisão, eu fico no seu lugar. Eu dou a minha vida por você. Olha que lindo. Expressões lindas. Então veja, Pedro utilizou expressões religiosas. Isso é frase de efeito, gente, que não serve para nada. E normalmente, vamos ser sinceros, crente gosta de frase de efeito, que não serve para nada. Crente gosta, por exemplo, de ficar o tempo todo, né? Vou citar algumas frases aqui. Que não é que eu sou contra a frase, não é isso. Estou falando do que crente gosta de ficar ouvindo o tempo todo. Crente gosta de falar o seguinte, Deus tem um propósito, está amarrado, queima Jeová, sangue de Jesus tem poder, receba. Acho que a palavra mais utilizada no nosso meio, nos cultos, é o tal do receba. Né? Não há problema. Tem problema com isso? Não. Não. Mas cuidado. Por quê? Porque, receba o quê? Para quê? Aonde? Pense comigo, a vida de alguém se define com o outro dizendo receba para ele? Então, isso define a sua vida? Eu ficar falando para você receba. Eu poderia ficar aqui fazendo uma live de receba. Receba isso, receba aquilo outro, tá? Mas isso vai definir a sua vida? É isso que define? Então, cuidado para você não abraçar uma espiritualidade que é cheia de frases de efeito, porque elas não servem para nada, elas não trazem uma sustentação alguma para a vida, gente. Cuidado com isso. Pare de ficar indo atrás de frases de efeito e achar coisa mais linda e maravilhosa, porque isso não traz sustentação para a sua vida. Cuidado, amigos,
Cuidado para você não ter respostas rápidas na ponta da língua e o coração está podre. O que adianta a gente ter respostas prontas, frases de efeito na ponta da língua, mas ter a vida bagunçada, despedaçada? Sabe o que é melhor? É melhor a gente ficar sem algumas respostas e pelo menos tentar tocar a vida para frente do que ter todas as respostas na ponta da língua e o coração estar completamente quebrado e a vida parada, estacionada. Alguns vão dizer hoje aqui, poxa, mas nós precisamos conhecer Bíblia, precisamos conhecer doutrina, eu tenho que saber a doutrina. Ok, é verdade, todos nós precisamos. Mas cuidado para você não colocar a doutrina acima da vida. Porque Deus não te deu doutrina, Deus te deu vida. O presente que você recebeu de Deus, o maior presente foi a vida. O que nós temos que fazer não é apenas decorar doutrina. Doutrina é importante? Sem dúvida. Mas não é apenas decorar doutrina, mas principalmente saber viver, valorizar a vida, valorizar o outro, valorizar os dias, porque eles são raros e são caros. Gente, Pedro, ele foi intenso nas palavras. Mas quando a vida o chamou para uma atitude, para uma resposta, para uma ação, ele não teve nenhuma resposta, nenhuma ação. Ele ainda não havia entendido que o reino de Deus não era um lugar, e sim um jeito de viver. Ele não entendeu isso naquele momento. Cuidado para você não absorver uma espiritualidade cheia de frases de efeito que vão ferir o teu coração, vão criar um vazio dentro de você, existencial. Algo que não te fortalece, não te impulsiona e que não deixa você ser você mesmo. Cuidado com esse tipo de espiritualidade. Porque coisa boa, gente, na espiritualidade de Jesus, sabe qual que é? É porque a gente pode ser a gente mesmo. Isso é bom na espiritualidade de Jesus. Na espiritualidade de Jesus, a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode chorar, a gente pode sorrir, a gente pode ter dúvidas, a gente pode se irritar por vezes, a gente pode perguntar. Tem gente que é contra perguntas, né? Nunca pergunte por quê, e sim para quê. Isso é bobeira. Isso não é uma espiritualidade boa e saudável. Porque profetas, homens na Bíblia perguntavam. O profeta Abacuque foi o que mais fez pergunta. Então, coisa boa na espiritualidade de Jesus é que a gente pode falar das coisas que estão ferindo o nosso coração e nossa alma. Coisa boa da espiritualidade de Jesus é que a gente pode assumir a nossa humanidade, gente. Tem muita gente que diz, por exemplo, que crente não tem depressão. Não, eu já ouvi falar. Para mim, crente que tem depressão é porque não conhece a Deus. Tá louco. Tá falando que não sabe. Pessoas que falam isso é porque nunca leram, por exemplo, os Salmos. Porque os homens mais depressivos da história, sabe onde eles estão? Nos Salmos. Leia os Salmos. Você vai encontrar vários textos e versículos de gente, de salmista, dizendo o seguinte: Senhor, tem uma espada dentro de mim. Tem uma espada dentro da minha alma. O Senhor me abandonou. Eu choro angustiado de manhã, de tarde, de noite. Quem chora de manhã, de tarde, de noite está em depressão. Então, gente, a espiritualidade boa e saudável é aquela que deixa a gente ser gente. E não super-homem. Homem de ferro de Jesus. O Rambo do Evangelho. Não. A espiritualidade boa e saudável é aquela que deixa a gente ser gente. A espiritualidade verdadeira e saudável não precisa ficar posando de todo-poderoso, que não tem problema na vida, né? Mas a verdadeira espiritualidade é aquela que segue a Jesus, que foi gente como a gente, que sofreu como sofremos, que soube enfrentar os dramas da vida, que encarou a vida como a vida é. Porque a proposta da vida cristã, gente, é nós vivemos com fé. Eu tenho dito isso. A proposta da vida cristã é nós vivemos com fé. Mas não é uma fé que faz a gente vencer toda hora. Como eu já disse, porque fé não é vencer. Fé é continuar. Continuar o quê? Vivendo. Continuar tentando. Continuar batalhando e não desistindo, porque Deus não desistiu da gente. Fé em Jesus é viver como Jesus. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente chega a uma conclusão de que nós não vamos vencer sempre. Que nós não vamos passar a vida rindo. Porque o viver, gente, não é um eterno sorriso. O viver é também saber chorar.
Quem ri de tudo, de todas as coisas, não é feliz. A gente vê pessoas rindo e fala, esse cara é feliz. Não. Quem ri de tudo é um desesperado. A pessoa feliz é aquela que sabe se comportar nas variadas situações que a vida apresenta. No choro ou na alegria. Na dor ou na saúde. Sabe se comportar nas variadas situações que a vida apresenta. Esse é feliz. Mas, gente, Pedro fracassou. Pedro aprendeu que a vida não se sustenta com frases vazias de efeito e pontuais. Ele entendeu isso. Pedro havia declarado amor por Jesus, negou Jesus. Pedro, depois, mais para frente dessa história, Jesus foi crucificado. Jesus morreu e vocês sabem do final. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo e em breve voltará. Mas, um pouco mais à frente, depois que Jesus ressuscitou, um pouquinho mais à frente, Jesus teve um novo encontro com Pedro. E aí é o ponto. Porque ali teve uma nova oportunidade. Eu não vou ler o texto, só anote. João, Evangelho de João 21. Capítulo 21. O que acontece? Veja bem. Eu quero falar sobre essa nova oportunidade, sobre esse recomeço. Qual que é a resposta de Deus para a nossa vida nesta área de recomeço? Vamos pensar. Pedro havia revelado uma espiritualidade frágil. Resumindo, até o que eu falei. Pedro havia mostrado uma espiritualidade fraca e sem conteúdo. Ele não soube se comportar quando a vida fez perguntas. Mas agora Jesus pega ele. Mas Jesus não pega... Veja bem. Lembra que eu perguntei para vocês da dor pela dor ou pelo amor? Lembra disso? A pergunta lá do início? Vamos linkar agora a coisa? Jesus pega Pedro, mas não pega pela dor e condenação. Não. Mas Jesus pega ele por uma conversa. E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro respondeu, sim, eu te amo. E Jesus perguntou a segunda vez, e ele respondeu, te amo. A terceira vez Jesus pergunta, e ele responde. E então Jesus, em outras palavras, Jesus diz o seguinte, Pedro, se você me ama, então dê movimento àquilo que você diz crer. Tire essas letras do papel e coloque esses valores que você diz que tem na vida. Jesus propôs isso a Pedro, mas não fez isso como barganha ou negociata. Jesus não pediu para Pedro fazer as 7 semanas da restauração da vida. Jesus não pediu para Pedro fazer a campanha da felicidade, das conquistas financeiras. Não. Mas Jesus apenas disse para ele, na continuação do texto que você pode ler depois do Evangelho de João 21, Jesus disse, Pedro, vem aqui comigo, me siga, vem comigo. Pelo amor ou pela dor? Volto à pergunta. Pelo amor ou pela dor? O que é que causa a dor, gente? O que causa dor são as nossas escolhas, as nossas decisões erradas. É isso que causa dor. Mas todo recomeço em Deus é motivado pelo amor. Todo recomeço em Deus é motivado pelo seu amor. Pedro sofreu, sim, sofreu, ele chorou amargamente, diz o texto. Pedro sofreu com aquela atitude que ele havia cometido, atitude errada. Mas o seu recomeço foi através do amor de Cristo. Então, sabe o que eu concluo, gente? Se não for por amor, não será por mais nada. Jesus ofereceu um recomeço para Pedro, não pela dor, mas com amor, com mão estendida, gente. O Evangelho, diante do erro que você comete, diante do erro que eu cometo, o Evangelho não entra com a mão que acusa, com o dedo que aponta, que acusa, com a mão que fere. Não. Mas o Evangelho, diante dos nossos erros, vem com o braço estendido, que levanta e diz, vem comigo, siga-me, como Jesus fez com Pedro.
Agora você pergunta, mas Ronaldo, não tem gente que vem pela dor? Sim. Tem gente que vem pela dor, sim. Mas precisa ser assim? Não precisa ser assim. Existem pessoas aqui nessa live que estão me ouvindo agora, me acompanhando. Existem pessoas que estão aqui que estão chegando aos pedaços. Mas você que está assim, você precisa saber que não precisa ser assim. Existem pessoas que nessa live que estão com medo e cheias de justificativas. Mas você precisa saber que não precisa ser assim. Essas pessoas que estão aqui na live, vocês que estão me acompanhando, precisam saber que vocês podem chegar em paz. Porque Jesus falou para Pedro e ele continua falando para as pessoas. Vem, se você me ama, siga-me. Aí você pergunta, tá, Ronaldo, mas e os meus erros? E as minhas negações? E as péssimas decisões da minha vida? O que eu faço então? Deixa eu dizer para você, amigo e amiga. Se você quiser amor para recomeçar, Jesus hoje está estendendo os braços para você, como ele fez para Pedro, e disse, siga-me, vem comigo. A sua vida pode recomeçar, amigo. Eu quero concluir falando isso. A sua vida pode recomeçar. Se hoje você se arrepender, se você acertar as situações da sua vida, é importante acertar? Sim, é importante. As pessoas que você feriu, que você machucou, acerte as pendências da sua vida. Se você se arrepender dos seus erros, acertar as situações, então você terá amor para recomeçar. Nós somos um projeto de Deus, um projeto inacabado. Nós estamos em construção. Deus está realizando uma obra na minha vida ainda. Ele está fazendo uma obra na sua vida ainda. Nós não somos perfeitos. Nós somos muito parecidos com Pedro em tantas coisas. Quando a gente lê essa história de Pedro, a gente se vê nele. De tantas coisas, quando eu medito aqui, cada vez que eu leio esse texto, eu falo, puxa, eu sou muito parecido. Nós somos muito parecidos. Temos uma espiritualidade frágil, de frases de efeito que não serve para nada na vida. Somos assim. Nós revelamos uma espiritualidade sem conteúdo, vazia, oca. Mas nós estamos num processo de construção e Deus começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Você quer recomeçar hoje? Você precisa recomeçar? Como é que será esse recomeço? Pela dor ou pelo amor? Como é que você deseja? Eu digo a você que Jesus te oferece um recomeço pelo amor. Que assim seja. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Quer recomeçar? Jesus está dizendo, siga-me. Vem comigo. Ah, mas eu falhei, eu pisei na bola, eu errei tanto na vida. Pisei na bola com a minha esposa, eu pisei na bola com meu marido, eu pisei na bola com meus filhos, pisei na bola com meus pais. Eu chutei o balde, eu fiz o que não era para fazer. Mas eu quero um recomeço. Se você quer um recomeço, Jesus está dizendo para você com as mãos estendidas, vem comigo. Pedro, vem aqui, siga-me. Você me ama? Então tira isso da sua boca, essa fala bonita, e coloca isso na vida. Aplica no chão da vida, no dia a dia. Quando as luzes se apagam e você vai para a rua, aplica no chão da vida. Vamos, Pedro, me siga, vamos embora. Vamos embora. Deus oferece a mim e a você um recomeço por amor, pelo amor. É isso que você quer? E o amor cobre uma multidão de pecados. Que seja assim. Aleluia. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos estes amigos que me acompanham nesta live, pedindo que o Senhor derrame graça sobre cada um deles. Muitos estão com dúvidas, enfrentando crises. Pessoas que estão aos pedaços aqui nessa live. Pessoas que estão com medo. Pessoas que caminham cheias de justificativas. Oh, Pai, que essas pessoas entendam que elas podem se aproximar do Senhor de uma outra maneira, com o coração em paz. Porque assim como o Senhor falou com Pedro, o Senhor continua falando para as pessoas hoje. Se você me ama, siga-me, siga-me. Ou é pelo amor, ou é pelo amor. O Senhor oferece amor. A gente entendeu que o vir pela dor, nós entendemos que o vir pela dor é por causa das nossas más escolhas e decisões. Não é porque o Senhor deseja isso.
mas o Senhor sempre oferece. O Evangelho entra na nossa vida com amor, com mão estendida, com abraço, com braço que traz para perto, que acolhe. Oh, Pai, que o Senhor abençoe cada um desses hoje, pessoas que estão se reconciliando com o Senhor, pessoas que estavam distantes, querem um recomeço na presença de Deus. Que essas pessoas sejam tocadas agora e elas sejam abençoadas, elas sintam a Tua presença e o Teu amor abraçando a vida delas. A Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pessoas que estão confessando agora os seus pecados, aquilo que cometeram, o Senhor dá hoje uma nova oportunidade. O Senhor está dizendo: vem comigo, me siga e me siga. Oh, Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado pelo milagre da restauração na vida de muita gente, pessoas que estão me ouvindo agora, pessoas que estão sendo tocadas, pessoas que estão sendo curadas de traumas, de vícios, de qualquer mal que ronda a vida delas. Eu creio assim. Tua palavra liberta, Tua palavra traz cura, Tua palavra traz vida. Pai, então eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. E eu abençoo esses meus irmãos. Eu abençoo cada um deles, que eles experimentem um tempo novo, um recomeço na Tua presença. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amigos? Seja assim na sua vida. Experimente um recomeço na presença de Deus. Um beijão, que o Senhor abençoe poderosamente vocês. Dê um dia abençoado na presença de Deus. Tá bom, queridos? Um beijão, graça e paz. Qualquer coisa é só chamar.